Olá, sejam muito bem-vindos ao Acorda pra Vida. Eu sou Vivian Kerlakian-Fakuri. Hoje a gente vai falar como devemos viver. Então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Hoje então a gente vai falar sobre o Salmo 34, que na minha opinião ele é um resuminho de como a gente deve viver. E daí eu fiz um resumo do resumo, eu selecionei alguns versículos e a gente vai falar sobre eles. Salmo 34:1 diz: Eu sempre darei graças a Deus, o Senhor, o seu louvor estará nos meus lábios o dia inteiro. Bom, agradecer a Deus por tudo e reconhecer a Ele em todos os detalhes da nossa vida é essencial para a nossa vida com Deus, né? E para que a gente seja feliz. O versículo 9 diz: Que todos os que se dedicam a Deus o temam, pois aqueles que o temem não têm falta de nada. E daí a gente vê, né, em Provérbios 9:10 o seguinte: para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Se você conhece o Deus Santo, então você tem compreensão das coisas. Bom, temer a Deus é você saber, né, que você não deve fazer as coisas que Deus está falando para você não fazer, porque você tem noção de que você vai ter consequências, né? Porque você sabe que Deus é onisciente. Depois, os versículos 12 e 13 dizem: Vocês querem aproveitar a vida? Querem viver muito e ser felizes? Então procurem não dizer coisas más e não contem mentiras. Controlar a língua é uma das coisas mais difíceis que existem, né? Lá em Tiago 3:2 diz: Todos nós sempre cometemos erros. Quem não comete nenhum erro no que diz é uma pessoa madura capaz de controlar todo o seu corpo. Se você não consegue controlar a tua língua, pede ajuda para Deus. É difícil mesmo controlar, então pede ajuda. Você vê, até Isaías, que era Isaías, o grande profeta, ele teve essa dificuldade e ele pediu isso a Deus. E Deus concedeu justamente esse controle da língua dele. Isaías 6:5, 6 e 7 diz: Então eu disse, ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. E com os meus próprios olhos vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Aí um dos serafins voou para mim, segurando com uma tenaz uma brasa que havia tirado do altar. Ele tocou minha boca com a brasa e disse: Agora essa brasa tocou seus lábios, as suas culpas estão tiradas e os seus pecados estão perdoados. Então a gente vê aqui Deus, né? São esses versículos que descrevem, né? Deus atendendo esse pedido de Isaías, que foi humilde, né? Você tem que reconhecer que você tem um problema com a tua boca, que você fala demais, que você fala o que não devia, para então pedir ajuda a Deus e Ele poder te ajudar. Já o comprometimento com a verdade, né? Quando Ele está dizendo lá que a gente não vai dizer mentiras, é essencial para a vida de um cristão. Se você se considera cristão, mas vive contando uma mentirinha aqui e outra ali, mude completamente esse comportamento. Tome uma decisão e mude esse comportamento. Pede ajuda para Deus para você não fazer mais isso. Porque o pai da mentira é Satanás. Quando você está mentindo, você está dando a mão para ele, você está se associando a ele. Então pare imediatamente com isso, tome essa decisão na sua vida. O versículo 14 diz: Afastem-se do mal e façam bem, procurem a paz e façam tudo para alcançá-la. Bom, se afastar do mal é como diz lá em 1 Tessalonicenses 5:22, abstende-vos de toda aparência do mal, né? Então, ou seja, se você está vendo que uma coisa não é muito legal, se tem alguma coisa que você está vendo que é meio errada, se você sabe que apesar de não ser errado, por trás daquilo pode vir alguma coisa ruim, ou se aquilo vai se transformar numa grande tentação para a tua vida, se abstém. Não vai, né? Não fica se colocando numa posição de risco para você cair no pecado, né? Sai fora desse tipo de coisa. Já com relação a fazer o bem, né? Como disse esse versículo 14, lá em Efésios 2:10 diz: Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora, em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Então aqui está dizendo que nós somos criados para fazer boas obras. Sabe o que significa isso? Como Deus é Pai e Ele é um Pai perfeito, quando você estiver fazendo as boas obras, isso não vai ser bom só para você, para os outros, vai ser bom para você também, vai ser bom para a tua vida. Porque Deus, tudo que Ele planeja para a gente fazer
é para o nosso bem também. E agora falando da paz, né? A paz, ela deve ser uma das características mais marcantes de um cristão. Lá em Mateus 5,9 diz: felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como filhos. E aqui você vê que ele usa a palavra trabalhar, ou seja, você deve buscar a paz, você deve trabalhar para estar em paz, né? E se você não está sentindo paz, você deve então saber que está te faltando fé. E a fé vem por ouvir a palavra, então tenha mais contato com a palavra de Deus. E procure também promover a paz entre as pessoas, procure ficar em paz com as pessoas. Isso é muito importante e é uma coisa que, se você se esforçar, você provavelmente vai conseguir. O versículo 15 diz: Deus cuida das pessoas honestas e ouve os seus pedidos. Então Deus cuida de quem é fiel a Ele, por isso a gente pode viver tranquilo, né? A gente pode viver em paz. Assim como diz Romanos 8,28, pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. A gente pode ficar tranquilo, né, que tudo coopera para o bem. Então esse aqui é mais conhecido como tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. A gente pode ficar em paz. E para terminar, o versículo 16 diz: mas Ele é contra os que fazem mal, e assim, quando morrem, eles são logo esquecidos. Esse versículo então faz uma alusão a Atos 12, né? Quando então Pedro é solto da cadeia, né? E Herodes, que foi quem colocou Pedro na cadeia, acaba morrendo. Bom, gente, então eu vou ficar por aqui. Curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Se você quiser saber mais sobre esse vídeo e sobre os outros vídeos e até as outras coisas, os versículos que são colocados aqui no programa, entra no nosso site www.programacordapravida.com.br. Fiquem com Deus.